Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 2 de março de 2017. É uma quinta-feira e o nosso verbete é de número 4045. Tem 5 páginas, 48 elogios e 18 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é responsabilidade autoevolutiva, do professor Marcelo Brivilati. O verbete é da especialidade autoevoluciologia. Bom, o professor Marcelo é graduado em Educação Física, especialista em treinamento esportivo, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, RJ. Ele é tenepsista desde 2016 e é voluntário da Conscienciologia desde 2016. Agora, aqui na definologia, a responsabilidade autoevolutiva é o compromisso assumido pela consciência intermissivista lúcida de arcar, gerir, assumir com sensatez e coerência as próprias ações e atitudes perante os conhecimentos adquiridos no curso intermissivo, mantendo conduta pessoal cosmoética, sem desprezo e subjugação dos demais, orientado pelo autodiscernimento e autocrítica. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal autoevolutivo. O holopensene da holomaturidade evolutiva. A mudança para padrões holopensênicos progressistas. E na fatologia, a tarefa autoevoluciente, o aprendizado pessoal cosmoético contribuindo com o progresso evolutivo. O compromisso autoevolutivo assumido durante o curso intermissivo pré-ressomático. A autossuperação como fator desencadeante da responsabilidade autoevolutiva. A experiência adquirida com os erros assumidos. A autocriticidade corroborando positivamente para o avanço proexológico. A coerência entre a teoria e a prática. O autodiscernimento quanto ao upgrade no saldo da ficha evolutiva pessoal. A percepção do caminho paralelo ao do senso comum. A ampliação do senso cosmovisiológico. Os autoesforços consolidando as reciclagens pessoais. A autorresponsabilidade inata do intermissivista. As produções gesconológicas. E aqui na parafatologia, a TENEPS como fonte de esclarecimento do compromisso evolutivo. Os parafenômenos auxiliando na compreensão da autoevolução. A projetabilidade lúcida como meta de interação multidimensional no propósito evolutivo. A sinalética energética e parapsíquica pessoal, norteando a agenda evolutiva intraconsciencial. Agora, aqui na remissiologia, a gente destaca autocomprometimento, autocompromisso multidimensional, escolha evolutiva e inteligência evolutiva e senso autoevolutivo. Também a gente chama atenção que ali na divisão detalhismo, o verbete tem 28 seções e 12 máximos, configurando então aí o padrão de excelência, de qualidade para a abordagem do tema. Agora, aqui na frase enfática, a responsabilidade autoevolutiva manifesta-se pelo comprometimento do intermissivista com a proexis, permitindo, assim, aplicação lúcida nas autopriorizações para a vida intrafísica. E na questionologia, você já identificou as responsabilidades autoevolutivas? Qual o nível de conscientização quanto ao discernimento pessoal a respeito do processo evolutivo dentro do grupo Karma? E aqui na bibliografia específica, nós temos 3 fontes bibliográficas. Agora, vamos ver aqui a mega análise feita pela equipe da Enciclosapiens. Autoevoluciologia, antiperfeccionismo, autoaperfeiçoamento, autocompetição, autocompromisso.
autoconscienciometria, autocriticidade, autodesenvolvimento, autodiscernimento, autoinvestigação, autolucidez, autoorganização, autopensene, autoprioridade, autossuperação, cosmoética, incorruptibilidade, interassistência, proexis, universalismo. Agora, professor Marcelo, vamos ouvir você aí sobre os bastidores do verbete, que você possa contar, suas motivações principais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos, a mediadora Dulce Dal, aos tertulianos aqui presentes, aos teletertulianos, a equipe da Enciclosápia e a equipe do Tertuliário também. Sobre os bastidores, o que eu teria que dizer é que esse aqui é um verbete que complementa o autoquestionamento lúcido, porque, a partir desse processo de autopesquisa, você começa a perceber que você tem um compromisso tanto com a multidimensionalidade quanto com a intrafisicalidade. Então, é um processo contínuo e você tem que buscar as melhores opções para atingir esses objetivos. Tá ótimo, muito bom. Agora, Marcelo, a gente já tem aqui algumas perguntas, e começando logo aqui na fatologia. Justamente aqui na página 6, né, que é a primeira sua. No final da 5ª linha, você pode falar um pouco da compreensão do paradigma consciencial quanto à evolução pessoal? Na minha opinião, para mim, o fato de começar a compreender o paradigma consciencial foi super importante, porque a gente começa a visualizar a dimensão que tem o processo evolutivo de cada um. Quando você passa a analisar que existem fatores extrafísicos, né, no teu processo de vida, as coisas ficam bem mais claras e você começa a conhecer e a perceber determinadas situações do dia a dia. Ok. E você comentou naquela outra sua tertúlia, né? Você comentou da mudança que você fez conforme você foi recuperando cons e compreendendo quando você tomou contato com o paradigma consciencial. Foi super importante para ver em que nível eu me encontrava naquele momento, né? E as nuances dos holopensenes, dos quais eu vivi durante muito tempo. Então, a partir do paradigma e dos estudos, né, que tem uma continuidade, e acredito que não para nunca, a gente tem que continuar buscando, se autocriticando, se autoenfrentando, a gente começa a ter uma noção da realidade, do que se passa no dia a dia, no meu ponto de vista. E eu acho interessante isso, ocorre com muitos de nós, né, intermissivistas, mas não sei se você teve essa sensação, quando a gente entra em contato com o paradigma consciencial, é como se tivesse tudo de cabeça para baixo, e aí vem aquele questionamento, mas como assim? Então está tudo errado, está tudo incompleto, as coisas não são bem assim, tem uma outra realidade. É mais ou menos desse jeito, né? Como eu tinha comentado ontem, eu percebi que eu tinha criado uma imagem de mim mesmo, mas que não correspondia à realidade de quem eu era realmente. Então, foi muito bom ter esses enfrentamentos, apesar de dolorosos, né? E aí você começa a analisar a sua vida daquele momento para trás e você fica pensando, poxa, quanto tempo eu perdi? Mas, à medida que você vai avançando nos estudos, você percebe, aquele momento foi importante. Aquele momento que eu passei foi super significante para eu estar aqui nesse momento atual e ver as coisas de uma outra forma. Agora, na fatologia também, na página 7, penúltima linha, ela pede para você falar sobre a autorresponsabilidade inata do intermissivista. Como é que você vê isso, Marcelo? Olha, eu analiso da seguinte forma, né? Quando a gente começa a ter noção da vida, acho que lá pelos 6, 7 anos, 5, algumas pessoas antes, você tem esse senso de que alguma coisa é diferente daquilo que você está acostumado a ver, né? Eu posso até falar a respeito do verbete da Malo, que eu pesquisei bastante e incluí aqui na remissiologia, né? A autorresponsabilidade deslocada.
E naquele momento você está novo, você está vendo as coisas acontecendo e você percebe que não é bem aquilo que você tinha entendido anteriormente. Mas aí você esquece, você vai vivendo os padrões do dia a dia, da cultura, as informações que você vai recebendo, e você, por um momento, você acaba esquecendo tudo isso. E aí você vai seguindo aquela Robex, né? A robertização existencial, você vai fazendo as coisas como são colocadas para você, e você perde um pouco o senso da sua própria direção. Que você, que fez o curso intermissivo, já tinha isso estruturado na sua paramemória. Agora, Marcelo, nessa linha aí do que você falou, né? Eu acho que você comentou um pouco ontem também sobre isso. Mas, enfim, eu penso que esse tema é tão sério, tão importante, porque a gente se depara, não é, com a nossa condição. Estou generalizando, porque eu acho que isso acontece com todos nós pré-serenões. Varia o percentual, mas é generalizável, eu penso. Que é essa questão desse senso de responsabilidade, ele às vezes, ele realmente entrar para a questão do deslocamento e a gente perder o senso de priorização, da prioridade prioritária, porque não adianta também a gente tomar grandes decisões em relação ao que é prioritário, mas não tomar pequenas decisões no cotidiano, né? Então, é o caso da pessoa que, por exemplo, vem morar em Foz, é uma grande decisão em geral, né? A pessoa tem que articular muita coisa, em geral, para chegar aqui, exceto que ela esteja num momento assim muito, talvez a pessoa mais jovem, enfim. Mas, em geral, é isso, é o que a gente ouve de todo mundo, né? E, por exemplo, a gente sabe que se a pessoa vem morar aqui com o objetivo de concentrar as atividades enfim, dentro no âmbito aí da responsabilidade evolutiva, ela entender que vai ser melhor para ela. Mas se ela não toma as decisões cotidianas pequenas, né, de priorizar o prioritário naquela hora, naquela manhã, naquele dia, não adianta nada, né? A pessoa continua na condição da periferia, né? Evolutiva. Periferia evolutiva não quero assim, né? Sem querer usar o termo periferia como pejorativo, mas nesse sentido de não estar no foco, né, no megafoco evolutivo. O que eu acho interessante são os jovens que entram em contato com a técnica da INVEX, a inversão existencial. Como é que eles aprofundam, como é que eles fazem os estudos, e aqueles que realmente assumem, que já entram no processo evolutivo de cedo. Né? E aí, quando a gente compara com a gente, que chegou um pouco mais atrasado e vai vendo, né, o processo é o mesmo, só que a gente chegou depois de uma certa vivência, que eu acredito que a gente precisava passar por aquilo para poder ter acesso ao paradigma, a determinadas ideias e às verdades relativas de ponta. Agora, você, em termos assim de auto-organização, Marcelo, vamos dizer assim, colocando em prática essa responsabilidade, você tem alguma rotina? Porque você conhece a Conscienciologia há muito pouco tempo, né? E é muito interessante ver o seu percurso, seu ritmo de reciclagem, é muito bacana, né? Parabenizo você mais uma vez. E aí eu te pergunto, você tem uma rotina? Como é que é? É a TENEPS que te faz essa ancoragem maior? Como é que é no seu dia a dia? O que acontece? Eu sempre fui uma pessoa muito desorganizada, né? Eu posso até dizer que eu procrastinava muito. No esporte, eu tinha uma disciplina para o treinamento. Então, eu adquiri essa disciplina. E chegou um momento que eu tive que largar o esporte, mas ficou esse registro da disciplina, da vontade, da determinação. Mas sempre continuando sendo uma pessoa desorganizada, né, com problema de responsabilidade, eu não gostava de assumir responsabilidade, inclusive eu coloco aqui, né, sobre isso. E quando eu acessei o paradigma consciencial, eu comecei a reestruturar uma série de coisas e associar com a disciplina, com a determinação, a vontade, e fui ajeitando as coisas. E hoje eu estou trabalhando muito isso também para adequar aos estudos, porque eu percebo ainda algumas autocorrupções, algumas procrastinações, mas eu tenho que entender, em determinados aspectos, que eu procuro analisar, porque eu faço muita autocrítica, é a respeito do momento de você ter que estudar e o momento que você tem que assistir.
né? E eu tenho algumas demandas dentro de casa, no meio social também, e eu procuro analisar bem qual é o momento que eu estou procrastinando e qual é o momento que eu estou deixando de estudar para assistir. E eu trago isso sempre para a minha autopesquisa para ter esse balanço, né? E foi ter assumido o curso intermissivo que me trouxe até aqui, né? Não importa o tempo, eu acho que qualquer um que está aí, e o pessoal que está nos assistindo, desde que você assuma, você vai ter essa própria responsabilidade, mas sempre tomando cuidado para não deslocá-la ela, porque você não tem que carregar o mundo nas costas, você tem que fazer só o seu papel. E simplesmente fazendo o seu papel, você, partindo para um nível melhor, consequentemente, independente das pessoas que estejam ao seu redor, elas vão também avançar, lentamente, mas vão avançar de algum modo. Porque o exemplo, como eu falei ontem, ele arrasta as montanhas, né? Tá ótimo. Parabéns pelo verbete. Obrigado, presidente. Eu também tinha colocado essa questão da autorresponsabilidade, nada do intermissivista, fiquei avaliando, né, que às vezes a pessoa leva um determinado tempo para acessar as ideias da conscienciologia, né? E pode, nesse meio tempo, às vezes surgem determinadas síndromes. Eu lembrei da questão da síndrome do estrangeiro, aproveitando que o professor Amalo está aí, né? Que foi o meu caso, né? Que a pessoa fica à procura de e passa a ser um buscador borboletas muitas vezes, né? E já está assim, no momento da pessoa acessar ideias, a pessoa ainda fica ali, né? Atrás, né? E não consegue, né? Então essa ansiedade também que a pessoa que gera, né? No intermissivista, porque ele sabe que ele tem aquele senso, né? De alguma responsabilidade maior e não identifica, né? Como tu deu o exemplo ontem, né? Que você acessou através das tertúlias, né? A conscienciologia, né? Não sei se tu quer falar um pouquinho mais a respeito disso. Foi interessante você falar sobre a síndrome do estrangeiro, né? Porque eu até vou aproveitar a professora Amalo que está aqui, eu não li o livro, mas eu acessei muitas entrevistas da professora Amalo a respeito do assunto, e eu me identifiquei ali. E aí eu comecei a entender muitas coisas. Dentro desse processo, né, quando eu acessei as ideias através da tertúlia, e que eu não compreendia os neologismos, eu fui buscar em outros sites, outros programas que pudessem me dar essas informações. E eu gostaria de falar aqui também a importância que a ACIPEC, né, de Jundiaí teve, porque eles botam muitas palestras online. E foi através dessas palestras que eu comecei a dominar os neologismos. Eu assistia às palestras, anotava tudo. Quando eu me senti em condições, eu voltei de novo para assistir às tertúlias inteiras. Então, eu comecei com as tertúlias do professor Valdo, tive uma série de informações, né, de recuperações de cons, comecei meu processo de reciclagem. Aí, depois eu falei, poxa, aqui está bom, tem que começar a assistir as mais novas, quero ver o que tem de novo. Eu sempre tive esse gosto pelas coisas novas, né, por o que está de mais moderno, o que traz de informação para mim, para eu poder fazer essa análise. Então, eu comecei a assistir as tertúlias novas e ficou evidente que eu tinha que assistir todo dia uma tertúlia para saber o que estava acontecendo. E, a partir daí, eu reconheci a importância que foi fundamental, né? E veio coisas na minha cabeça que me dizia, você tem que fazer um verbete. Você está aprendendo, você está recebendo, você tem que doar isso. Eu acho que é super importante. Porque, como eu, deve ter outros intermissivistas, eu tenho certeza que existem outros intermissivistas que estão procurando um caminho. Aproveitando na página 7, na patologia, na primeira linha, a assunção dos aportes recebidos como argumento pró-evolução. Poderia ampliar para nós, por favor? Na página 7, na primeira linha de patologia. Então, sobre os aportes, eu acho que eu tenho que considerar todos os aportes que eu tive, né? Desde da infância, a família, né, os professores, os amigos, mesmo que a gente assuma determinados holopensenes, que a gente assuma determinadas características, isso faz parte de um aporte, né? E quando você acessa essas informações, você vai norteando o seu processo evolutivo. Então, nesse aspecto aí, os aportes que eu tive, através dos estudos, me levou para um outro caminho completamente diferente do qual eu estava indo. Então, é fundamental ficar analisando esses fatos, observar e decidir no momento que tem que ser decidido. Ok? Quer perguntar? Marcelo, parabéns mais uma vez. Obrigado. Eu só queria que você falasse um pouco mais sobre em mitologia,
sobre o mito de a vulnerabilidade ser fraqueza. Sobre esse mito, o que eu posso dizer? Eu passei por esse processo, né? E posso até dizer que algumas pessoas percebiam alguma vulnerabilidade em mim, mas por dentro eu tinha uma força muito grande. À medida que eu era confrontado com determinadas situações, eu sabia de onde tirar a força necessária para superar determinados problemas. Atrás, né? Exatamente. Mais ou menos nesse aspecto. Então, do esporte, eu trago um importante aprendizado, né? A pressão que você sofre. Eu acho que, para mim, foi muito benéfico aprender dentro do esporte com a pressão, porque eu me sentia melhor quando eu estava muito pressionado. Eu encontrava minha calmia, eu encontrava meu raciocínio e conseguia sair de situações muito complicadas, né? E o meio esportivo me ensinou isso. E eu trouxe para o dia a dia, e quando eu mudei de país, isso aí foi fundamental para suportar as situações que eu passei, porque, como eu comentei no primeiro verbete que eu fiz, o Imigração Voluntária, eu passei 2 anos no negro. No negro você está ilegal, né? Então, você passa situações muito difíceis, com trabalho, com meio social e com tudo, né? Às vezes você tem que estar se escondendo. Então, na minha filmografia desse verbete, eu citei o filme Samba, com um ator negro francês, né? Omar Sy. O filme parece que foi sobre a minha trajetória, né? Porque conta a história de um imigrante que foi para a França, né, para Paris, e passou por esse problema de estar ilegal, e passou várias situações, e eu revi as situações que eu passei nesse filme. É muito interessante. Então, eu vejo que, às vezes, uma pessoa pode parecer vulnerável, mas você tem que olhar o que está dentro dela, né? E, no meu caso, eu percebo que eu tenho uma força muito grande, e eu procuro mostrar isso. De que forma? Fazendo o que as pessoas não querem fazer. E procurando sempre dar o exemplo e fazendo da melhor maneira possível, né? Porque não adianta você falar para a pessoa se ela não está preparada para receber aquela informação. Então, você tem que procurar um outro meio, e o melhor método é ser o exemplo. Então está relacionado um pouco, então, em fatologia, na página 7, 6ª linha, que eu ia fazer a pergunta também, a percepção do caminho paralelo ao do senso comum. Tem uma relação aí. Fatologia. Fatologia, página 7, 6ª linha. A percepção do caminho. Esse aí é interessante, né? O que eu penso? A partir do momento que eu comecei a entender melhor os conceitos da conscienciologia, eu percebi a diferença dos caminhos que a gente segue, né? Tem o senso comum, tem a vida cotidiana, e você está aqui observando outros detalhes, né? Principalmente a nível extrafísico, multidimensional. E você vai lado a lado com o senso comum, mas sem se deixar contaminar. Mas, para isso, é preciso ter muita autocrítica, fazer muitos autoenfrentamentos, para você não se envolver em determinados holopensenes. E isso faz parte desse processo evolutivo. Então, observar esses 2 caminhos, seguir e se orientar para percepções, pelos sentimentos, pelos sentidos, eu acho que é o fator preponderante nisso. Agora, aqui na parafatologia, sobre a questão da autoparaperceptibilidade, colaborando com a visão da autoevolutividade interconsciencial. Você poderia expandir? O que eu observo, acho que dentro da minha pesquisa pessoal, perceber as coisas, ter essas intuições, ter as parapercepções, ficar atento às sincronicidades, né? Meu senso de observação aumentou muito a partir de determinados acontecimentos. E isso faz com que você consiga até mesmo antever determinadas situações. Então, isso te ajuda, te facilita para que você não tenha um desvio de caminho. Então, é muito importante estar atento, procurar entrar bem nesse aspecto do estudo, porque com essa autoparaperceptibilidade,
você consegue evitar muitos problemas. Importância do desenvolvimento parapsíquico lúcido, né, Marcelo? Exatamente. Consciente. A gente precisa correr atrás ter esse discernimento, né? É fundamental. Que é uma coisa que é interessante do seu verbete, das suas colocações em geral, que você traz essa questão da redução do gap entre a teoria e a prática, né? Da vivência, da autoexperimentação, da coerência entre teoria e prática. E esse item tem muito a ver com isso, né? Eu vejo dessa forma. Realmente você buscar essas vivências considerando aí a multidimensionalidade, né? Então, podemos ir? Por favor. Agora, aqui na efeitologia, na página 8, terceira linha. Você pode comentar o efeito da responsabilidade pessoal verbaciológica, cosmoética? Tem a ver, né? Tem relação com isso. É a mesma situação, né? O verbo, a ação, é importante porque às vezes a gente fica muito teórico e é importante sair dessa teoria e começar a praticar mais. E para o processo evolutivo é fundamental, né? Aquele 1% de teoria, 99% de prática. Ouvindo aí você, Marcelo, nessa exposição, a gente observa assim, não é uma questão de tempo, que é a cronêmica, não é uma questão de proximidade, que é a proxêmica, o intermissivista, onde quer que ele esteja, seja ao tempo que for que ele acessou essas ideias, ou ele é proativo ou ele não é. Então, não adianta, não é uma questão de proximidade, facilidade. Quem encontrou aos 5 anos de idade a Conscienciologia, que mora dentro da Cognópolis, dentro do tertuliário, não é esse o problema. O problema é um problema intraconsciencial. O problema intraconsciencial, ele é único, ele é de cada pessoa. Quem tem esse senso de autorresponsabilidade, tem. Quem não tem, não tem. Vai ter que trabalhar para adquirir. Então, as benesses, as facilidades, pelo contrário, às vezes até desmotivam a pessoa. Tudo que é dado de mão beijada para a turma, não dá valor nenhum. Então, a gente nota, assim, é preciso dar muito valor para a Consim autorresponsável com o curso intermissivo. Eu dou muito valor. E também não acho que tem o tempo errado de chegar na Conscienciologia, não. Só existe o tempo certo. Errada é a pessoa que está errada. O tempo está certíssimo. Então, essa questão deve ser removida da gente, para a gente nem perder tempo com isso. Eu cheguei muito tarde, eu cheguei não sei que tempo, que eu cheguei tal, se eu tivesse chegado... Não existe, isso é um saudosismo boboca, não tem nada a ver. A gente vem quando está pronto para aproveitar. E, às vezes, a pessoa, mesmo estando, ela chega aqui e ela fica arredia, né, Dulce? Ela recua dos desafios, ela não está afim. Então, um valor que você pode se dar, no caso, aí, bem sério, inclusive, isso é uma questão séria para autodesassédio. Eu tenho um valor, eu estou lá na hora que eu precisa, eu me apresento. Então, essa questão é o ponto-chave. Fez isso, o resto vem. Eu vejo assim, nessas décadas de Conscienciologia, observando tantos gênios, porque nós convivemos com gênios, né? Nós só tem genialidade. Você olha, fulano é um show, aquele lá é um espetáculo, isso aqui é fora de série. Agora falou produtividade, sai todo mundo correndo. Espreme meia dúzia, hoje não pode falar gatos pingados, que parece que ficou politicamente incorreto, né? Então eu vou falar, não sei se pode falar cachorros, não sei ainda. Vou ver que bicho que pode falar. Então... Mas somos pingados, ou seja, tem esses pingos aí de luz, felizmente, que trabalham muito, muito além do que até necessitaria, às vezes, erra na responsabilidade excessiva, enquanto outros estão na rede, tomando água de coco, fazendo não sei o quê. Não temos nada a ver com isso, é uma questão de escolha. Mas, na hora de dar valor, vamos dar valor para a Consim, que, apesar da proxêmica ou da cronêmica, o dia que ela foi chamada, ela se apresentou. E está aí. Está aí, agora é só continuar. Então, vejo esse valor, Marcelo, muito sério para a gente registrar, porque na CCCI a gente pena por conta dessa falta, dessa autorresponsabilidade. Está penando por causa disso. Malu, e você está tocando num assunto tão sério, porque a gente lida com a
questão que é paradoxal completamente, que é do voluntariado, né? Por um lado, é excelente essa questão do voluntariado, mas é tal história, né? A pessoa depende da vontade, da iniciativa, da disponibilidade. Então, exatamente. Então, você juntar isso com as necessidades evolutivas, né? Principalmente a gente pensando assim no grande projeto da Max Proexis. Imagina a gente no curso intermissivo, né? E na semana da Proexis, a gente no curso intermissivo, imagina se ia se nivelar barato por baixo pela, vamos dizer assim, disponibilidades pequenas e no patamar mínimo de cada um e descontados todas as tarefas prazerosas do dia. Não dá, não tem Max Proexis que se sustente, né? Então é bem sério, né, Marlo? É bem sério isso que você está colocando. E esse verbete seu, Marcelo, acho muito sério. Que a gente lida, né, com essa problemática do muito a fazer, né? Não precisa de muita coisa, é só a gente pensar no que foi proposto teoricamente pelo professor Valdo, por exemplo, e tudo que a gente pode ainda inventar além do mais, né? Primeiro fazer o dever de casa que já está posto e propor outros, né? Então, tem que ter fôlego. Você quer perguntar, Mara? Quero. Não, é até a propósito, em Acalhar. Primeiro, parabéns, Marcelo, pelo verbete. Obrigado, Mara. E aqui na página 8, no Paradoxologia, você fala o paradoxo da responsabilidade intrafísica em contraponto à irresponsabilidade extrafísica. Você poderia ampliar? Olha, a interpretação que eu tive aí é até mesmo paradoxal, né? Porque quando a gente fala da responsabilidade intrafísica e a irresponsabilidade extrafísica, a gente fica tentando trabalhar isso e compreender. No meu ponto de vista, a gente tem que ter bastante atenção, né? Principalmente quando a gente começa a ter acesso a esse mundo dimensional, que a gente começa a ter maiores percepções, a importância que a gente tem que levar em consideração a todo o processo, a todo o contato que a gente tem, tanto com as pessoas, intrafisicamente, quanto extrafisicamente, né? E o processo é ficar atento, observando e ver o que pode acontecer a partir das sincronicidades. E da lucidez também, né? Extrafísica. Principalmente, a lucidez no extrafísico, e que virou um dos meus pontos prioritários a nível de trabalho pessoal, né? Eu tenho criado algumas metas e isso aí é um dos processos que eu gostaria de alcançar, de que possível. Isso aí, né, Marcelo, a gente pode ir expandindo, né, Mara? E dentro do que você colocou já, que você colocou antes, que é claro que se a pessoa pode ser muito responsável, mas se ela está envolta num paradigma absolutamente intrafisicalista, materialista, se a prioridade dela, por exemplo, né, vou pegar um exemplo bem banal, que é a pessoa que só quer saber de ficar rico, de ganhar dinheiro e não enxerga mais nada. Às vezes a pessoa é muito responsável ali naquele emprego, porque ela tem uma aspiração muito grande, né, de ganhar dinheiro e tal, e no entanto, como ela não tem essa cosmovisão da vida, do mundo, do senso de proexis, pronto, a responsabilidade dela extrafísica fica completamente embotada, né? Então, eu acho esse paradoxo bem, bem rico, né? Porque você tem várias abordagens que você pode pensar. Pega desde uma pessoa já bem lúcida para a questão multidimensional, mas que não leva muito a sério a vida extrafísica, né? E até essa que é obnubilada, né? Não sei o que você pensa. É mais ou menos esse ponto, né? Eu comecei a prestar muita atenção, a ficar mais atento quando eu comecei a fazer a TENEPS, para esse aspecto extrafísico e como eu tenho que fazer a assistência. Então, a minha preocupação é muito grande, né? A gente quer fazer, mas a gente tem que esperar o momento. A gente não pode sair e querer jogar energia para todo mundo. A gente tem que esperar
a necessidade, ver a necessidade da pessoa e dar aquilo realmente o que ela precisa, não o que ela quer, né? E isso me chamou muita atenção, porque até para mim foi passado, né, que eu só posso ir até onde os meus dedos alcançam, eu não posso passar dali. E eu lembro uma situação, né, foi bastante interessante, que uma percepção que eu tive na TENEPS, que eu queria fazer uma esterilização para o planeta Terra, e os amparadores chegaram e falaram: aí, cuida do seu primeiro, depois... Aí me colocaram ali embaixo, eu falei, acho que eu entendi alguma coisa. Quer dizer, eu tenho que fazer bastante altas análises, tenho que fazer a minha recuperação dessas autocorrupções, trabalhar ali mais embaixo, antes de querer fazer um trabalho maior, né? Tem muita coisa para resolver aqui, no Grupo Karma, né? Nesse processo aqui, antes de chegar até lá. Tem gente melhor, mais preparada para fazer isso. Foi essa a mensagem. Foi essa informação que eu recebi. Olha, fica aí, aqui é com a gente, está tudo tranquilo. É uma condição desse paradoxo seu que eu vejo também que é importante, pode ser até dentro do voluntariado, porque às vezes a pessoa pensa que ela chegou no voluntariado, tudo está assegurado, ela tem um seguro, proteção a partir de ali, que ela está com a PROEX garantida, que ela já está voluntariando. Aí ela começa a voluntariar em 4 ICs diferentes, e tal, e vem para cá, e vai para lá, e mexe, vai e volta. Ela não tem clima para nada parapsíquico, porque ela vai se abarrotando de trabalhos administrativos e ela acha que muitas funções é produtividade proexológica. Então, vamos lá. Então, a pessoa vai de IC em IC, ela não constrói uma ficha dentro de um trabalho coerente, contínuo e de produtividade. Há um ponto em que a pessoa pode alcançar um nível de produtividade que, de fato, possa contribuir com muitas ICs, sem precisar estar vinculado a um projeto específico. Às vezes é possível, mas isso é lá na frente. Então, a gente vê que, mesmo estando voluntariando, a pessoa pode estar inteiramente fora das suas responsabilidades evolutivas, principalmente a parapsíquica, a interassistencial. Fica tão exausto, tão cansado, que não consegue fazer nada do ponto de vista do desenvolvimento parapsíquico. Então, essa calma íntima, esperar o seu momento, isso tudo também bate muito nesse seu paradoxo que eu vejo, né, Dulce? É verdade, você tem razão. Ele tem, até dentro do voluntariado, a pessoa pode estar fora do contexto, deslocadinha, e você vê que aquilo não está rendendo nada, zero. Foi interessante a Malu falar sobre isso, porque foi uma outra situação, né, que eu tive que dar uma chamada em mim mesmo. Depois do meu primeiro verbete, uma série de coisas começaram a acontecer. E eu fui envolvido em várias situações, e comecei a voluntariar, inclusive comecei a assumir uma série de responsabilidades para as quais eu não estava preparado. Quando eu vi, eu não estava dando conta da minha própria vida. E aí veio aquela situação, poxa, eu queria fazer uma coisa bem feita, mas eu não estou conseguindo. Aí eu tive que repensar tudo e comecei a procurar as situações e falar, olha, me desculpa, isso aqui eu não posso fazer por causa disso, disso, disso. E para esse ano agora eu estou reprogramando tudo. Hoje eu estou defendendo 2 verbetes, mas a minha intenção era defender mais aqui, nessa vinda. E infelizmente não foi possível, porque eu quis assumir tudo, abraçar o mundo Mas foi importante porque eu aprendi mais uma lição e pretendo não errar novamente, fazer aquilo que eu posso, mas fazer bem feito, que eu acho que é importante, né? Mesmo que eu me afaste um pouco, mas o que eu estiver fazendo vai ser o melhor possível. E eu já assumi algumas metas para mim, e uma delas é dar mais prioridade aqui à verbetografia, que eu tenho aprendido muito, está me trazendo muito, fazendo muito bem para mim e para o meu contexto grupal, principalmente. A gente fica bem contente com essa informação. Eu acho que tem uma coisa bem importante que eu lembrei, que é a questão do senso do limite do assistente e do assistido, né? Que a gente fala muito, né? Até onde, né, que eu posso assistir, né, com responsabilidade. Eu percebo que nos teus verbetes de ontem e de hoje, que tu fala muito em cosmoética. Isso aí nos dá esse senso, né? Qual o limite do assistido e do assistente, né? A cosmoética, entender a cosmoética já é muito pessoal para cada um, que cai naquilo que eu tinha falado ontem, né, as distorções de cognição que ocorrem muito. E para cada um vai ter um senso, você vai fazer o seu código pessoal,
Infelizmente, ainda não fiz do meu, mas eu tenho um caminho que eu norteio, principalmente, né? Mas eu preciso botar isso no papel, porque ainda tem coisas que eu sinto a necessidade de melhorar. E enquanto isso não for para o papel, eu tenho certeza que eu não vou conseguir melhorar isso. E observar o exemplo de cada um, eu procuro observar cada uma das pessoas aqui. Eu vejo bastante tertúlia, eu vejo os exemplos. Eu não quero ser melhor do que ninguém, eu só quero ser melhor do que eu mesmo, mas sem extrapolar a minha necessidade de estar bem comigo mesmo. Eu acho que isso é o mais importante. Boa tarde. Lá na primeira página, na fatologia, na última linha, último item, eu queria entender melhor como que você chegou nessa frase, se puder expandir ela um pouco mais. É a inteligência evolutiva enquanto agente determinante da autorresponsabilidade, porque comigo aconteceu um processo bem semelhante assim. Eu queria que você comentasse. A gente sabe que existem vários tipos de inteligência, né, que já foi estudado pela psicologia. Isso aí não é muito minha praia, não. Mas eu comecei a perceber essa diferenciação, porque o nível de intelectualidade não interfere nisso. Quer dizer, não é porque você tem mais intelectualidade, você é mais evoluído do que o outro. Então, aqui, nisso aqui que eu observei, essa autorresponsabilidade vem através desse processo de se preocupar com a sua própria evolução. E, a partir daí, você começa a ampliar o teu raciocínio, fazer novas sinapses e absorver novas ideias, que vai te conduzir dentro de um caminho mais propício e mais correto dentro do que você estipulou para a sua evolução, para a sua programação existencial. E ali na parafatologia, também é o último item, o que você entende por agenda evolutiva intraconsciencial? Como que funciona isso para você? Aqui, o que eu entendo, né, o que eu tirei para mim é a programação que você faz. Quais são as metas, as diretrizes que você vai tomar em determinados períodos e em determinadas situações. Porque, às vezes, a gente faz uma programação e as coisas não acontecem como a gente quer. Então, a gente tem que levar isso para a intraconsciencialidade, analisar os fatos e reprogramar se for necessário. Isso tem a ver com aquela colocação que a Marlon fez ainda há pouco, né, Marcelo? Pensando nessa questão de que o mais sério é a questão intraconsciencial, porque não é o local, não é a cronêmica, é interno, né? É o posicionamento interno da pessoa com aquela responsabilidade evolutiva, enfim. Porque geralmente... desculpa. Não, pode falar. Geralmente a agenda ela é algo extraconsciencial, né? A pessoa coloca tarefas do dia a dia, coisas que ela precisa realizar, e ali essa é uma visão que as pessoas têm, né? Mas a agenda, acho que a principal de todas seria essa agenda intraconsciencial mesmo, né? Enquanto causa aí do processo evolutivo, a intraconsciencialidade, né? A gente pode pensar naquele famoso espaço mental, né? Que às vezes a pessoa tem tanta atribulação, tanto compromisso externo que o espaço mental dela não cabe mais nada para ela mesma, porque é evolutivo de fato, né? Uhum. Eu venho agora do balanço existencial, acabei de fazer o curso, e lá a gente tem que escrever, né, algumas diretrizes, né, fazer uma agenda para quando você quer realizar isso, em que tempo, como você vai realizar. E é muito interessante, eu vejo por aí, né, porque é um processo seu com a sua intraconsciencialidade. E aí você tem que estipular as coisas que você quer melhorar, que vai alavancar o seu processo evolutivo, a sua programação, que você mesmo está estipulando, mas que já foi programada anteriormente lá no seu curso, no curso intermissivo. Ok? Posso? Claro, pois não. A gente vê que, como você comentou, Marcelo, não é uma questão de bagagem intelectual, não é uma questão de uma cognição brilhante. É uma questão que você observa na pessoa como ela prioriza estratégias e logística para a autoevolução acima de todas as outras estratégias, acima de toda a outra logística, profissional, de carreira, de família, afetiva, de sei lá de quê. Ela prioriza as estratégias que levam à aceleração da autoevolução. Isso é notório numa pessoa. Você observa uma pessoa, você vê claramente se ela prioriza isso ou não.
Uma coisa é conhecer tudo isso. Outra coisa é quando a pessoa põe em prática essas estratégias. Você observa, a pessoa está naquele processo ascendente, né? E aquilo vai, e outros que estão com muito conhecimento, mas totalmente estagnado, não tem estratégia de nenhum tipo. Então, a inteligência evolutiva é isso, o nível de estratégia prioritária que a pessoa coloca na vida, e isso é notório. Se ela não coloca, dá para ver claramente que ela fala, mas não põe aquilo em ação, né? E exemplificando isso que a Malu falou, essa aí é uma resposta para uma pergunta que vai ser feita, a escolha pela otimização das autorresponsabilidades. Agora, podemos seguir? Você quer Por comentar favor. mais? Marcelo, diz ela de Portugal, nossa teletertuliana, assistiu ao seu primeiro verbete e, por também viver alguns anos fora do Brasil, me identifiquei com partes da sua trajetória, o que me foi muito assistencial e encorajador. Obrigada pelo exemplarismo. Na parafatologia, primeira linha, gostaria de perguntar sobre a TENEPS como fonte de esclarecimento do compromisso evolutivo e como têm sido as repercussões dessa prática nas suas reciclagens. Então, a TENEPS, a Tarefa Energética Pessoal, para toda a vida, né? É de grande responsabilidade. É um trabalho que você assume com você e com a multidimensionalidade. Então, para mim foi um momento que eu tive que tomar essa decisão. Percebi que eu não estava preparado para uma série de situações, mas assumi o processo. E, através dele, eu fui recebendo bastante informações sobre mim mesmo, sobre as pessoas que eu precisava acessar e de que forma, e o grupo onde eu deveria atuar. E eu percebi, nesse momento, como as coisas foram ampliando, né? Eu acreditava que eu fazia parte de um pequeno grupo Karma, quando eu me dei conta, as coisas já eram muito maiores do que eu poderia imaginar. Então, o que eu posso dizer é muito pessoal. Tem que fazer para saber o que significa isso. Mas é gratificante. Aquele exemplo que você deu ainda agora, daquela puxada de orelha, foi ótimo, né? Porque imagina a lição. A gente tem muita lição com a TENEPS, né? Olha. Muito aprendizado. É indescritível, mas interessante, é importante a pessoa se preparar para isso, né? Para encarar um dia que a gente espera, não é verdade, Pilar? Você que é especialista aí, né? O que colocam muito, né? Que falam que os primeiros 6 meses são os mais duros, né? Mas eu já sabia que não era dessa forma. Varia, continua sempre, né? Continua, porque você está no processo de crescimento, de avaliação, você tem que estar se autocriticando a todo momento, você não pode pensar que você está lá, que você é o rei da cocada preta, porque daqui a pouco alguém vem e puxa teu tapete. Então você tem que estar muito atento, você tem que estar observando, você tem que estar atento à assistencialidade. Eu acho que isso é um processo muito interessante que deve ser observado, né? E onde eu coloquei, né? Não importa a maneira como as coisas vão chegar até as pessoas. O mais importante de tudo é o foco assistencial. Se você fala bem, se você não fala, se você sabe passar a mensagem, o importante é o foco assistencial, porque para cada um vai chegar de uma forma diferente. Você quer perguntar? Obrigado, Jair. Boa tarde. E eu gostaria que em Fatologia, por favor, na primeira página, página 6, terceira linha, a heteroprogramação evolutiva, porque no seu verbete você enfatiza bastante o curso intermissivo, e a gente tem essa ideia do intermissivista, programar, né, a sua ProEx e tudo, mas tem uma ajuda aí, às vezes, né, lucidez, para ajudar nessa lucidez. Gostaria que você comentasse esse ponto, por favor. Eu vejo da seguinte forma, né, a minha interpretação aqui, a gente tem amparadores intrafísicos também. E, em determinada situação, ele coloca algumas informações que, quando você começa a analisar, você tem que levar em consideração e começar a colocar esse aspecto já num processo mais adiantado e rever, de repente, alguma programação que você tinha feito que pode não estar contextualizada dentro do processo mais evolutivo para você. Então, vindo aqui,
né, como eu tive a oportunidade de fazer algumas dinâmicas, eu recebi algumas informações, eu tive algumas parapercepções, mas também eu procurei conversar muito e observar o exemplo de cada pessoa, de cada oportunidade, para cada oportunidade que eu tive, né, de conversando até mesmo com você. Então, a gente vai recebendo, indireta ou diretamente, alguns toques. Então, eu acredito que isso também faz parte de uma heteroprogramação, né? A interação nos faz rever muitos conceitos. Ótimo. Mais um ponto, por favor, Marcelo, na página 7, fatologia. Quinta linha, de baixo para cima. O aproveitamento de cada oportunidade percebida. O que me chamou a atenção foi que você usou a palavra percebida e não recebida. Porque, como eu acabei de falar para você, né? Aqui você fica mais aberto, você fica mais antenado. Muita coisa que se passa, é impressionante. Ontem, por exemplo, eu estava comentando aqui com a Dulce, eu percebi que estava lotado esse tertuliário, né? Mas as coisas foram vindo lentamente. E quando você se dá conta, você fala, caramba, não é só a informação que entra pelo ouvido, mas que vem de outras formas. Pode ser visual, pode ser através de parapercepção, né? Exatamente. Né? Então, isso faz com que você crie novas sinapses, então você começa a perceber mais em relação ao contexto multidimensional. Obrigado, Jair. Ok. Agora, Marcelo, na megapensenologia, você poderia explanar o terceiro megapensene, lá na página 6. Autoevolução, aspirações insatisfeitas. Eu acho que parte daí, né, o processo, né? Quando a gente não se sente satisfeito com o que a gente tem recebido, o que a gente tem feito, a gente tem que buscar algo maior. No meu caso, né, quando eu terminei minha carreira esportiva, que eu fiz um balanço, eu falei, tudo que eu tinha conquistado, os títulos não me preenchiam lá dentro. Eu sentia que faltava alguma coisa. E agora, no último balanço que a gente fez, o balanço existencial, teve uma peça, né? Intermissão, o que você fez da sua vida? A gente tem que começar a parar a pensar e reprogramar muita coisa, né? Porque vai chegar esse momento que você vai se perguntar isso. Então, eu trago um exemplo que foi esse, né? É como se eu tivesse dessomado em vida. E eu larguei o esporte, quer dizer, estava no período de parar realmente, já tinha chegado a uma idade. Aconteceu um fato, eu tive uma série de informações a respeito desse fato, mas eu não tinha acessado a Conscienciologia, eu não pude interpretar da maneira correta, a maneira como deveria ser interpretado, mas mudei a trajetória da minha vida, partindo para um país novo, fazendo um novo recomeço. E aí o que aconteceu? Como acontece depois que você vem da intermissão, você tem série de informações, eu comecei a mimetizar determinadas coisas. Então, eu trouxe muita coisa que eu fazia no Brasil lá para a Suíça, né? Então, comecei a repetir determinadas atitudes, padrões, comportamento. E aí, isso me levou de novo a uma autorreflexão. Falei, tem alguma coisa errada. Então, e fui atrás disso de novo para saber o que está faltando. Eu tinha criado algumas metas para mim, atingi essas metas, mas, de repente, eu não estava me sentindo completo. Aí eu falei, vamos buscar um pouco mais. E comecei a procurar, como um buscador borboleta, né, para ver onde eu me encaixava. E encontrei lá, no YouTube, uma tertúlia do professor Valdo. E continuei nessa procura até chegar ao nível de conhecimento adequado para encarar uma coisa com mais seriedade. Então, hoje você é um atleta consciencial, né? De certa forma, sim. De certa forma, sim. Mas eu estou pensando muito nisso aí, né? Porque também tem uma técnica que eu uso muito, né, de mais um ano de vida, porque eu tenho que fazer essa programação, porque a gente não sabe quando a gente vai passar para o outro lado, né, quando a gente vai dessomar. E quando eu fizer essa pergunta para mim, o que você fez dessa vida? Eu quero dizer, pelo menos eu tenho 3 verbetes lá. Muito bom. Agora, Marcelo, na tecnologia, página 7. Desculpa? Não, agora eu vou falar ainda. Tecnologia, página 7. Poderia nos dizer como realiza as técnicas de análise dos conflitos?
E a pergunta seguinte tem muito a ver com o que você estava falando, que ela pediu para você aprofundar o paradoxo dos efeitos das autopesquisas modificando o perfil evolutivo, que é bem o que você comentou ainda há pouco. Exato, né? Muita autoavaliação, muito autocrítica, autoenfrentamento, né? As situações acontecem, você observa, você analisa, e eu me pergunto, eu estou certo, eu estou errado? E fico sempre voltando nisso, para tentar fazer o melhor, sempre o melhor de mim, em relação e objetivando esse foco assistencial. E a outra pergunta, desculpa. É a técnica da análise dos conflitos. Essa é a mais complicada, né? Porque existem os conflitos pessoais, os conflitos interpessoais e os conflitos do cotidiano com pessoas, né? E a melhor técnica que eu observo, que eu trago para mim pessoalmente, é a cosmoeticidade. Eu sempre coloco esse fato. Eu estou sendo cosmoético, qual é a minha intenção? Qual é a intencionalidade que eu estou colocando nessa situação? Isso vale para os meus conflitos, para minhas imaturidades e os conflitos com qualquer uma outra pessoa, uma situação que ocorra, e sempre buscando ver qual é o melhor ponto, qual é a melhor situação para procurar resolver da melhor maneira possível. Tá ótimo. Quem queria perguntar aqui? Não. Agora, ele, desculpa, vai. Oi, eu gostaria de perguntar ali na página 8, na paradoxologia, sobre o paradoxo de manter as mesmas atitudes e esperar resultados diferentes. Gostaria que você explanasse mais sobre o assunto e falasse também se, com o lance da cosmoética e intencionalidade, também interfere nesse lance. Esse paradoxo aí, acho que é muito comum de ver, né? Principalmente no processo religioso, né? As pessoas estão sempre esperando que a mudança venha de fora para dentro, né? Estão sempre fazendo as mesmas coisas, esperam resultados diferentes. Mas tem que começar de você e partir para fora. Você tem que começar a mudar suas atitudes, seu comportamento, mudar os pensamentos, né? Sair daquele holopensene geral e buscar uma coisa melhor, né? Se eu não me engano, isso aí foi até uma frase de Henry Ford, né? Fazer sempre as mesmas coisas e esperar algo diferente. Então, eu vejo por esse aspecto aí. E quanto à cosmoeticidade e a intencionalidade, eu estou procurando sempre nortear o meu processo dentro desses dois aspectos, né? Em toda e qualquer situação, eu vou analisar por que eu estou pensando, por que eu estou fazendo, aonde eu quero chegar. E foi interessante porque eu me autoquestionei bastante quando eu apresentei o meu primeiro verbete. Eu fui buscar uma autoanálise para saber qual era o motivo que me levava a estar aqui apresentando um verbete. Era uma coisa mais de vaidade? Era uma coisa pessoal? Ou era um foco assistencial? Por isso eu fiz o autoquestionamento lúcido, porque você vai buscar cada vez mais determinadas questões para responder à sua intraconsciencialidade. Quando eu entendi isso, aí eu preparei o autoquestionamento. Aí eu caí numa outra situação, que eu queria fazer muito melhor do que eu havia feito, né? E como eu tenho esse processo aí das tertúlias, tem uma tertúlia aí que foi importante para mim, o antiperfeccionismo, Zoraide Meira, porque eu segurei muito o autoquestionamento. Eu fiz a verbetografia, eu terminei em maio, e eu só fui mandar no final de outubro, porque eu ficava esperando, eu tenho que terminar, eu tenho que fazer uma taxologia para, né? Sempre querendo fazer melhor, e o negócio já estava pronto. E aí, quando eu ouvi esse verbete, eu falei, fechei e enviei. E esse aqui veio logo em seguida. Com 2 meses e meio eu já tinha terminado. Porque eu não fiquei pensando em fazer melhor. A minha intenção era fazer um verbete que pudesse ter esse foco assistencial e poder esclarecer aquelas pessoas que estão esperando por essa informação. Oi, Marcelo. Achei muito interessante um megapensene que você pontuou ali na megapensenologia, na página 6, bastante reflexivo.
o último Mega Pensene, autoevolução, aspirações insatisfeitas. Comenta um pouco quais foram as tuas reflexões para apontar esse Mega Pensene dentro desse tema da responsabilidade autoevolutiva. Então, João, ocorre dessa forma. A gente tem um processo de vida e algumas pessoas analisam, outras não, né? Existe o processo aí da SOCIM, o pessoal tá preocupado com determinadas situações e esquece desse processo pessoal, íntimo de cada um. No caso aí, eu estava nesse processo durante um bom tempo e eu criava metas para mim, metas esportivas, metas pessoais, metas profissionais, e quando eu as atingia, eu via sempre que estava faltando alguma coisa. Então, são essas aspirações que foram insatisfeitas que me levaram a chegar aqui onde eu estou hoje. E aqui eu estou começando a encontrar um acolhimento, estou tendo um acolhimento que está me proporcionando novas reciclagens, novas criações de sinapses, que está me alavancando para um processo muito maior. Então, eu analiso... Quem sabe... Provavelmente, mas é por aí que eu vejo esse Mega Pensene, né? As aspirações insatisfeitas. E eu acho que nós temos muitas aspirações insatisfeitas, mas quanto mais cosmoética, assistencial elas forem, eu acho que a gente vai diminuindo esse gap. A gente nota que a ProEx ela tem a dose exata de autodesafios, para quando a gente atinge uma meta, já tem que ter outra já prontinha para começar. Quem não tem, dá aquele branco, perde a estabilidade, tira o chão, né? A pessoa queria resolver fazer a TENEPS, pronto, começou a TENEPS. Aí dá um branco, ela fala, bom, tudo bem, eu estou fazendo a TENEPS. Bom, e aí acontece o que depois? O próximo capítulo. Então, o próximo capítulo é bom a gente se adiantar. Quando a gente já está em meio a uma tarefa que está em desenvolvimento, é muito bom começar a olhar para a próxima. E, geralmente, é uma continuação. Você vai pegar algo num estágio um pouco mais elevado. Você vai pegar aquilo, mas num estágio mais elevado. Então, a ProEx ela já tem a cota, a dosagem ideal de desafio para você não ficar parado, né? Só fazer a escuta que você embarca no próximo desafio. Agora, deixa eu fazer uma chamada aqui. Pessoal, vocês sabem que a gente, nessa semana agora, tem as oficinas da semana da Maxi ProEx. Então, vários ICs estão com as suas oficinas programadas. E a gente tem aqui essa proposta aqui pela professora Malo, não é isso? Pela Unicim, da Holomemória, o laboratório holomnemônico, que vai acontecer, então, no discernimento, no Salão Lazer, amanhã, dia 25 de fevereiro. Não, amanhã é dia 25, não. Amanhã é dia 1º. Não, a 4 amanhã. 3. Nós duas estamos péssimas de data. É 3 de março amanhã. 3 de março. Exatamente, resolvemos, né, Mal? Então, às 8 horas tem a abertura, né, e a apresentação geral desse laboratório. Depois tem vivências bioenergéticas. Tem a fase A, que é a ressomatologia, depois a B, que é a retribuiciologia, e a fase C, a autorrevesamentologia. Então, pessoal, os interessados, inscrições no CAEC ou no próprio local, são apenas 40 vagas, investimento R$ 80, e compõe, então, aí o projeto da Holomemória, não é isso, Marlon? É com a equipe, né, do projeto. Então, vamos lá, pessoal. Técnica da egobiografia proexológica comparada. Muito bom. O seu verbete é exatamente esse título, material didático. Excelente. Tá ótimo. Muito bom. Excelente, Malo. Muito bom. E aí, pessoal, quero lembrar vocês todos que dias 3, 4 e 5, ou seja, sexta, sábado e domingo, pelas manhãs de 8 às 12 e também à tarde, de 14 às 18, tem sempre oficinas de 6. Tem várias oficinas
E eu estou lembrando aqui que a da Enciclosapiens sobre títulos, essa eu sei, vai acontecer no domingo de manhã. Então, se a pessoa tiver alguma dificuldade, queira arrumar um título para verbete, na oficina vai ser trabalhado isso. É aqui na Enciclosapiens. Da TENEPS, Pilar, você quer comentar? Quer que eu fale? Que dia que vai Dia ser? 5. Dia 5, né? Domingo das também. 8 às 12. Das 8 às 12. Na própria sede da IC. Tá ótimo. Então, mais uma oportunidade aí. Ou seja, atividade aqui prática, né? Que oficina é bom, que é bem prática, é teático o negócio. Eu estava falando aqui né? para o Marcelo. Muito bom. Que ele traz assim aquele espírito assim de fazer treinamento, né? Ele está sempre treinando e buscando acrescentar alguma coisa no seu treinamento. Eu digo, então, o próprio treinamento já dá a segurança e a força para que continue a disputa evolutiva, né? Só que essa disputa não é com os outros, a disputa é consigo mesmo, né? É autocompetição, né? Nessa autorresponsabilidade evolutiva, né? Tá ótimo. Muito bom. Agora, deixa eu fazer mais uma chamada aqui, também da Enciclosapiens, que a gente tem um prazo para isso, né? Vai ser o primeiro encontro de enciclopedistas da Conscienciologia, do Iluminismo à Para-Iluminismologia. Então, 19 a 20 de agosto, então as chamadas de trabalho estão no site enciclosapiens.com ou enciclosapiens.org, dá no mesmo, e ali vocês têm, então, as dicas para enviar e preparar os seus trabalhos. Pessoal, a gente conta com a participação de vocês, porque o objetivo aqui é encontro de enciclopedista mesmo, a gente discutir a temática do iluminismo, a para-iluminismologia. Para quem não sabe, a para-iluminismologia é um verbete do professor Valdo, do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, e justamente é esse movimento da Conscienciologia, né? E lá na Enciclosapiens a gente estuda, tem várias pessoas que estudam os enciclopedistas do Iluminismo, da enciclopedia. Tem várias análises de biografias, enfim. E algumas pessoas pretendem apresentar, vão estar entregando, né, propondo trabalho. Então, fica aí o convite. A gente vai ficar bem contente com a participação do máximo de intermissivistas, verbetólogos, enfim, verbetógrafos, para que a gente possa debater. O objetivo, na verdade, é debater o papel da enciclopédia nesse contexto da para-iluminismologia e, claro, fazendo esse cotejo histórico, evolutivo, do que a gente já pode ter sido algum dia, né? São hipóteses de pesquisa. As abordagens que a humanidade já fez algum dia com o iluminismo, né? O impacto disso no mundo, que a gente sabe que não é pequeno, e a gente pensar no impacto nosso, né? Do nosso trabalho aqui, dos nossos verbetes, da enciclopédia da Conscienciologia, enfim, em primeiro lugar, dos 2019 verbetes deixados pelo professor Valdo. Então, pessoal, fica o convite, tá? Aguardamos. 19 a 20 de agosto. E o prazo para enviar é 30 de março. Esse prazo está em cima. É por isso que eu estou fazendo a chamada aqui. Ele está em cima. Mas dá tempo. Dá tempo. Vamos lá. Então, Marcelo, a gente tem aqui perguntas na fatologia agora. Penso que você já respondeu de que forma funciona a heteroprogramação. Sim. Você respondeu ainda há pouco. Você quer comentar alguma coisa? Você acha que está ok? Para mim está ótimo. Então, vamos lá. Na parafatologia, página 7, último item. Quais vivências você já teve tendo a sinalética energética e parapsíquica pessoal norteando a agenda evolutiva intraconsciencial? Olha, como é que está aí? Dentro desse aspecto aí, quando você faz alguma coisa errada, você já recebe logo o aviso, né? Eu, particularmente, eu traço minhas metas e observo as sincronicidades. Quando eu percebo que está tudo favorável, eu dou mais um passo. E depois vou fazendo um passo a passo. Se eu cometo algum erro, eu já percebo logo. Já vem as informações, já vem aquele, né? Mas é bem por aí mesmo. Agora, na fatologia, e nessa mesma página, 7ª linha, o aproveitamento das próprias ferramentas evolutivas. Você poderia aprofundar?
É mais ou menos isso que eu acabei de falar, né? Porque as ferramentas evolutivas, a projeção, a clarividência, é claro que eu ainda não atingi esse nível, né? Eu fico ainda nas minhas parapercepções, nas minhas intuições. Isso faz parte da ferramenta evolutiva. E, a partir daí, você vai traçando o seu caminho, você vai fazendo as suas metas e tentando avançar. É que são muitas essas ferramentas, né? Exato. Se a gente conseguisse usar, acho que 10%, puxa. E se a gente pudesse São muitas entender, técnicas, né? se a gente pudesse tem. entendê-las também, né? Porque às vezes a gente tem uma projeção, às vezes a gente tem uma clarividência, tem uma informação, mas a gente interpreta de uma maneira errada. Ou a gente tem uma projeção e a gente faz aquela interpretação que não é a mais condizente. Aí entra o processo das sinapses, né? São informações que você vai recebendo, você tem que traduzir isso e nem sempre a gente traduz da melhor forma. Agora, aqui na fatologia, na página 6, quarta linha. A escolha pela otimização da autorresponsabilidade. Você pode comentar? Essa pergunta é da Alemanha. Sim, a Malo respondeu para mim. Foi essa antecipação. O que ela respondeu que eu não estou lembrando? Foi, porque a Foi otimização mais é cedo um tentar as pouquinho, melhores né? técnicas possíveis, né, dentro do processo. Né? Otimizar é tornar ótimo, usar a melhor técnica para determinadas situações, né, dentro do processo justamente, dentro da autorresponsabilidade. Você quer comentar, Malu? Não, tá ok? Tudo bem? Tá respondido. É que daqui eu não vejo muito se você está com o microfone. Já afastei um pouco para cá. Esse negócio aqui tinha que ser como o psicossoma, né? Que a gente quisesse, fica translúcido, transparente, mas os papéis impediriam de todo modo, né? Se fosse o suporte transparente, enfim. Agora, Marcelo, na parafatologia, sobre a projetabilidade lúcida como meta de interação multidimensional no propósito evolutivo. Você pode expandir sobre esse item? Então, é o processo do desenvolvimento. Um dos meus projetos é conseguir essa projeção de consciência contínua. Eu já tive algumas experiências, mas não de consciência contínua, e eu percebo que é um upgrade, né? Te leva num nível um pouco mais elevado, mas é sempre dentro do processo de formação de sinapses. Quanto mais você pode fazer uma boa interpretação das informações que você recebe, e isso vai auxiliar dentro da sua programação evolutiva, dentro da autorresponsabilidade que você assume. Marcelo, só lembrando para o pessoal de público externo, né, principalmente, que o professor Valdo colocou inúmeras técnicas no tratado Projeciologia, que ele lançou há muito tempo, né? 86, a primeira edição, né, Pilar? Obrigada. E esse tratado, ele está disponível em PDF. Já revisado, a edição última. Então, a pessoa pode baixar, pode acessar e ali ela estudar, analisar as técnicas propostas, né? E a partir dali, quem sabe, chegar à conclusão do que é melhor para ela, né? Exato. Você quer perguntar? Interessado na questão da definologia, quando você coloca quase no final ali, ó, gerar, assumir com sensatez e coerência as próprias ações e atitudes perante os conhecimentos adquiridos no curso intermissivo, mantendo conduta pessoal cosmoética sem desprezo e subjugação dos demais. Isso eu achei de suma importância, assim. Queria que tu ampliasse a questão da subjugação dos demais, assim. Às vezes a gente ultrapassa um pouco os limites, né? A gente se sente, quando a gente começa a assumir determinada responsabilidade, quando a gente começa a ter um acesso maior a determinadas informações, a gente às vezes esquece de onde a gente veio. E que se a gente chegou ali, mesmo que a gente tenha batalhado, a gente tem que pensar lá atrás também. Porque tem pessoas que não conseguem acessar as ideias como você acessou. Então, é importante tratar
cada pessoa como elas realmente são, como uma consciência, assim como você é. E respeitar o processo evolutivo de cada um. E isso que é o fator primordial, né? Você tem que perceber, você tem que entender, você analisa a situação. E eu sempre me faço essa pergunta, né? E se eu estiver errado? Então, isso eu trago muito para mim, esse questionamento pessoal. E, às vezes, eu até evito de fazer uma tarefa mais incisiva, com medo da reação que a pessoa pode ter. Porque ela também pode interpretar mal a sua resposta. Eu tenho para mim uma frase, né, que eu digo sempre: eu sou responsável pelo que eu digo, mas não pelo que você entende. Mas eu uso isso também com muito cuidado, porque eu observo também e principalmente o nível evolutivo da pessoa, ou dessa consciência. Achei bem importante, obrigada. Você pode aproveitar para Claro. revisar na página 7, na 9ª linha, na patologia. O entendimento holossomático contribuindo com as recins. Talvez você já falou um pouco, mas eu queria que tu aprofundasse um pouquinho. O que seria o holossomático, né? Seria todo o corpo de manifestação, todos os veículos de manifestação, né? A partir do momento que você entende que, dentro do paradigma, a gente considera que a consciência tem 4 veículos de manifestação, que é o físico, é o energético, é o corpo das emoções, o psicossoma e o mental soma. Isso ressignifica muita coisa para você. E quando você começa a desenvolver cada um deles, dentro da medida do possível, conforme é o seu nível de evolução ou de comprometimento, as coisas vão sendo ampliadas e isso vai te dar um direcionamento melhor dentro do processo que você está almejando. Obrigado a você. Pode falar? Ô Marcelo, parabéns, bem-vindo aí a Cognópolis, a gente fica muito contente de vê-lo aqui. Obrigado, Juvenil. E parabéns pelo universalismo, né? Atravessar o Oceano Atlântico para vir aqui na Cognópolis defender um verbete e colaborar com a enciclopédia. Parabéns. Eu só queria que você falasse um pouco sobre esses aportes que você coloca na fatologia, na página 7, linha 7. A autorresponsabilidade com os aportes recebidos, porque é comum as pessoas não dar conta dos aportes que recebe durante toda a vida, né? Recebe algo como se não fosse nada e deixa para trás. Eu acho que seria interessante você falar um pouco mais sobre isso, pode ser? Como eu havia dito anteriormente, eu só vou acrescentar. A importância desses aportes que a gente recebe, né? Família, grupo social, o país, a sociedade, a cultura desse país. Eu tive um processo de vida, eu nasci numa família muito pobre, mas eu nunca fiquei satisfeito com a situação. Eu geralmente não estou satisfeito com situação nenhuma. Eu estou sempre procurando melhorar a mim primeiro, para melhorar a situação em torno de mim. E foi assim que eu descobri o esporte. Dentro do esporte, eu observei uma situação da qual também não estava satisfeito. Né? Eu tinha um nível, eu queria ir para um nível maior e fui buscando. Chegou no final da carreira, eu observei, vi que faltava alguma coisa, mas ainda satisfeito com os aportes que eu tive, com tudo que eu havia construído, porque foi através desses aportes, eu consegui chegar num outro país, que foi o esporte que me deu determinado conhecimento, eu aprendi algumas línguas, eu fiz uma faculdade, né? Então eu não posso negligenciar isso, né? Hoje eu estudo uma hipótese minha de um macrosoma em função do esporte. Né? Cheguei no país, aprendi uma nova língua, aprendi uma nova cultura e fui reunindo todos esses aportes. Né? Criei minhas metas, minhas diretrizes, tive o acesso ao paradigma consciencial, mas sempre não estou satisfeito, estou sempre buscando mais, mas reconheço tudo e dou valor a tudo que eu tenho. Né? E sempre com o objetivo melhorar a mim primeiro, conhecer a mim primeiro, para poder dar mais valor à consciência, ou grupo, ou todo mundo, e procurar mostrar isso, né? E sempre elevar o nível, e buscar um nível de compreensão, um nível de entendimento pessoal, né? E considerando todos os aportes. Hoje eu sou muito feliz com o que eu tenho, porque me proporciona ter acesso a algo que eu gosto, que eu faço com prazer, dentro das minhas condições, dentro das minhas limitações,
mas sempre buscando melhorar e procurando realmente acessar um grupo maior e poder passar as experiências. Ok, muito obrigado e parabéns mais uma vez, Marcelo. Eu que agradeço, Juvenal. Muito obrigado. Agora, Marcelo, lá na sinergismologia, na página 7. No sinergismo, exemplarismo e verbação, visto que nossa lucidez é escassa, como você pessoalmente consegue, na resolução dos seus problemas cotidianos, ter certeza de que do que você está fazendo seja um exemplo de conduta? Que técnicas você utiliza para identificar que o seu exemplarismo que o exemplarismo que você usa é cosmoético? O resultado. Eu acho que é o resultado que te diz se você está sendo cosmoético ou não. Acho que não tem outra forma. Você observa, as pessoas vêm te dar um feedback, e aí não tem como você subjugar isso, né? Se não tiver resultado, se você está criando conflitos, então tem alguma coisa errada. Então eu estou sempre procurando ver qual é a intenção. E tem também um fator, porque existem conflitos que perturbam realmente. É a economia de males. Eu acho que você tem que priorizar o grupo. Se tiver que separar alguém, você separa alguém para priorizar o grupo, porque ali é a técnica da economia de males. E você comentou ainda há pouco uma coisa que é bem importante também, né, Marcelo, da questão da sinalética. Você falou que quando você fala alguma coisa que não foi bem, você percebe isso. Quando eu falo, quando eu penso, quando eu faço, identifica, vem diretamente e aquele aí mal-estar, algum tipo de sinal, enfim. Começa a apitar, se a pessoa quiser, ela sabe, ela tem como identificar. Exato. Né? Resposta errada, Dá uma repercussão na hora, né? Se a pessoa tiver predisposição, interesse nisso, né? É por isso que eu priorizo estar sempre atento. Você tem que estar atento ao tempo todo, porque pode chegar uma informação e se você deixa escapar isso, lá na frente você vai ver o resultado. Agora, essa pergunta que eu li é de Zurique. Agora, a gente tem uma pergunta aqui sobre a numerologia, na página 8, terceira linha. Quais dicas o professor dá para que avaliemos melhor até onde vai a nossa conduta responsável quanto à vivência grupo kármica, para não assumirmos responsabilidades indevidas, podendo vir a cair na síndrome da autorresponsabilidade deslocada que você inseriu lá na sindromologia, que é o verbete da professora Malo, não é isso? Exato. Isso aí é complicado quando a gente fala de grupo karma. É complexo esse tema, Quando a gente fala de grupo karma, a gente tem que falar até onde vai, qual o limite disso. Né? E para mim ficou evidente, né, depois do balanço, que eu tenho muita pendência, né? Mas já sabia disso antes pela própria TENEPS, né? Eu havia comentado antes. Eu tinha fechado um quartinho, deixei ele lá, joguei a chave fora e foi uma das primeiras coisas que me veio. Né? E agora reforçou com o balanço essa situação. Então, é algo que eu ainda estou desenvolvendo, não tenho experiência, porque vai fazer parte do meu processo de autossuperação e trabalhar, desenvolver e depois, mais tarde, quem sabe, um verbete, né, para ampliar essa informação. Mas grupo karma é complicado. Agora, como que você chegou a essa conclusão que você tem essas pendências, que é responsabilidade sua? Você fez alguma análise? Foi durante o balanço? Alguma reflexão? Eu me analiso muito. Eu vejo o meu comportamento, minhas atitudes. Eu estou sempre observando, procuro estudar. Tem um livro aqui da Malo, né? Autocura através da reconciliação. Né, que foi importante, tem outros livros, o Antivitimização, do César Machado, esse aí me deu um leque de informações, né, e eu comecei a fazer a TENEPS, aquilo tudo que eu tinha botado embaixo do tapete veio com uma força enorme, e aí eu fiquei meio tonto, olhei, né, está na hora de começar a olhar para aí. E foi lá, o puxão de orelha também já enfatizou, olha, tem coisa ali. Então você não pode querer avançar sem antes resolver aqui suas pendências. Isso ficou evidente para mim.
a questão que eu acho bem complexa, que, bom, parece que ela está apontando aqui também, né, que tem a ver com o verbete da Malo, o síndrome da autorresponsabilidade deslocada, mas é que, às vezes, a gente carrega demais em pseudo-responsabilidades grupo kármicas como desculpa para não ir naquela que é alto, né? Que é mais difícil, às vezes, que é mais complexa de ser enfrentada, né? Então, o discernimento para essa avaliação, esse balanço aí do que até onde que vai uma, onde que vai outra, é bem difícil, né? Mas acho que vale a pena a pessoa se debruçar sobre essa problemática e tentar ter esse discernimento, né? Você quer comentar, Eu utilizei uma técnica para a gente não ficar malhando em ferro frio com família, com grupo, com pessoas próximas. Mas a pessoa passa uma existência inteira tentando assistir, como dizem os argentinos, entre comillas, a um membro da família. Na verdade, é uma mega fuga disso tudo e forçando a barra mesmo. Então, a gente vê assim, se tem um problema familiar muito próximo, o ideal é a gente fazer um colóquio, um diálogo com o amparador daquela consciência. Você que faz a tenepse, a pessoa que faz a tenepse, mesmo quem não faça. Estabeleça um diálogo com o amparador da pessoa. Porque se a gente não está conseguindo acessar, a gente não tem um conhecimento sobre aquela pessoa muito grande. Ele está muito distorcido. Então, o amparador dela tem, ele quer a evolução dela. E você mostrando a sua carta de intenções, as suas credenciais ao amparador daquela consciência, ele é que vai organizar as circunstâncias favoráveis ou não para você abordá-lo. E aí você fica desobrigado nesse sentido e vai cuidar da sua própria vida, que é geralmente o que mais precisa. A pessoa está deixando de lado compromissos intraconscienciais para se, vamos dizer, abarcar de uma coisa que não precisava, não tem necessidade. Então, a pessoa vai organizar isso com cada um. E os amparadores, aí entra a sinalética, que você mencionou tanto. Ouvir essa sinalética são projeções, são inspirações, são circunstâncias da vida. Surge alguém, a pessoa tem vontade de perguntar alguma coisa sobre a evolução, do nada. Aí você tem aquela oportunidade resguardada de poder falar, em vez de ficar deitando falação em cima de uma pessoa que não está interessada e nem te pediu nada. Então, fica uma forçação de barra em cima das pessoas, e que a gente está chamando de assistência, que, na verdade, não tem nada a ver com assistência. A gente quer, às vezes, até se engrandecer um pouco, parecer mais avançado, mais evoluído, mais maduro. Olha como eu sou maduro, eu até te perdoo. Então, isso aí tudo tem que ser visto com pinças. Quando você passa a bola para a mão dos amparadores da pessoa e dos seus, a figura vai mudar completamente. Eles é que vão manobrar, eles é que vão superentender, e você faz uma pequena participação, às vezes de um dublê, entra mudo, sai calado, porque não precisa te falar nada. A própria pessoa vai resolver a vida dela. Então, acho que isso tudo desencarrega essa responsabilidade, desonera esse excesso, certamente, que não leva a nada. É uma condição que só a soberba, muitas vezes, não ajuda nada. E nem é assistência. Às vezes nem é assistência. É um problema de orgulho ferido, os problemas de outra natureza. Deslocamento, né? Deslocamento mesmo. De objetivos. E aí, lembrando também, né, Marcelo, a questão de que nenhuma proexis foi programada, foi feita tendo impedimento grupo kármico. É o contrário, né? Então, assim, não é? Tem alguma coisa esquisita se a pessoa se achar muito tolhida de fazer o que ela pensa que é responsabilidade proexis por causa do grupo kármico. Tem algo esquisito aí, algo estranho no ar, né? É por isso que eu enfatizo a importância da tertúlia no meu aspecto pessoal, né? Porque aí eu vou estudar, vou fazer as minhas pesquisas e vou buscar informações como o limite do assistente, o limite do assistido, maternidade amaurótica, para trazer e aumentar esse arcabouço de informações, né? Por aí que você vai tendo mais as parapercepções, as situações que vão aparecendo, você vai norteando. No meu caso, eu vou norteando o que eu tenho que fazer, essa programação existencial, aonde eu tenho que começar, por onde eu tenho que ir, e assim vai. Agora, na polinomiologia, lá na página 8, você pode detalhar o polinômio perceptibilidade, responsabilidade,
produtividade e evolutividade? Tem a ver com tudo que eu venho comentando desde o início, né? Essa percepção que te dá um norteamento a respeito da responsabilidade. E aí você tem que partir para proatividade, né? Eu coloco aqui produtividade, mas isso aí é fundamental. E isso que vai te dar esse alcance a nível evolutivo, de performance, de mais conhecimento. Agora, Marcelo, na maniologia, ele pergunta sobre a bulomania e também sobre a fracassomania. Você pode comentar? Então, aqui, tem um verbete aqui, arrima o grupo kármico da Milena Mascarenhas, que ela comenta sobre a bulomania, né? Que é a fraqueza de intenção, né? Aquela incapacidade abulia, né? de tomar decisões. Falta de né? abulia, de E aí, vontade fraca, falta de vontade. Exatamente. Quando eu fui analisar, eu tinha esse processo. É um processo, um dos processos que eu estou reciclando, né? Então, estou tomando, fazendo novas reciclagens a respeito disso e assumindo novas responsabilidades. E hoje aconteceu uma das sincronicidades, eu recebi o livro aqui, logo que eu entrei no tertuliário, da Simone Zolé e do Fábio Marx, Liderança Inspiradora. Então, essas coisas que eu falo, né? A sincronicidade, as sinaléticas vão aparecendo a partir do momento que você reconhece um determinado trafar e você quer superá-lo. E quando eu assumi isso, as situações foram entrando de acordo com o fluxo do cosmos para levar a essa situação. Ótimo. Você quer comentar? Quer perguntar? Marcelo, aqui em Estrangeirismologia, página 1, o primeiro, savoir-faire, não sei se é nessa expressão. Desculpa, Jairo, você pode repetir, por favor? Estrangeirismologia é o primeiro item. Uhum. Não sei como pronuncia. Você até pode o savoir-faire. É saber fazer. É como você procede às coisas, né? Você tem isso naturalmente, né? A gente pode dizer até mais ou menos, né? Como a coisa inata. Mas é o saber fazer, como fazer. É basicamente isso, vem do francês. E mais uma, por favor, em tecnologia também. A primeira linha, a técnica do estado vibracional dando o tom para a autoevolução. Que tom é esse, Marcelo? Jairo, eu sempre tive problema, desde quando eu comecei, entender o estado vibracional, né? E eu tentava e achava que estava muito fraco, que não era aquilo, e eu procurava estudar a respeito, né? Assistir bastante vídeos, ler alguns livros a respeito de técnicas para atingir o estado vibracional, até que eu encontrei alguma coisa mais ou menos próxima, né? E no dia que eu fiz a minha primeira TENEPS, né, o meu primeiro dia de TENEPS, eu estava de férias aí, eu comecei muito cedo, voltei a dormir, né? Terminei a TENEPS, falei, vou dormir mais um pouco. Quando eu deitei, meu corpo começou a vibrar. E eu falei, eu estou sendo patrocinado, porque eu não fiz nada. E foi uma vibração intensa, e eu falei, aí me veio a informação, isso é um estado vibracional. Né? Quer dizer, o corpo estava parado, mas eu sentia o energossoma vibrando muito, e era como se sacudisse tudo, que estremecesse tudo, é impressionante. E aí eu tive outras experiências, mas eu não posso dizer que eu tenho domínio, né? Que é algo que eu coloquei como uma estratégia, né? Porque eu acho que é fundamental dominar o estado energético para se sair de várias situações. E depois que eu comecei a TENEPS, eu entrei em situações de escagem, por exemplo, inconsciente, porque eu não tinha feito a preparação para entrar em determinadas situações. Às vezes você está no envolvimento, você está no trabalho, você vai daqui para ali, quando você vê, pinta aquela sinalética, a dor de cabeça vem, você sabe que você... Porque quando você volta atrás para fazer aquele... Você faz a fita voltar, você sabe aonde que aconteceu aquela situação. Aí você vê, poxa,
falta do domínio energético. Então, parabéns pelo exemplo, né? De modo geral, aí. Acho bem interessante essa trajetória que a gente já vem comentando, né? Às vezes, dentro desse ponto aqui que estava comentado lá na numerologia, né? A conduta responsável quanto à vivência grupocármica, eu vejo que, às vezes, assumir essa responsabilidade pela própria evolução pode ser a maior assistência, né, ao grupo karma. Quando a gente fala de grupo karma familiar, quando a gente fala desse tipo de assistência, às vezes mais complicado, que às vezes a gente carrega nas tintas, tem um monte de coisa, é pensar nessa autorresponsabilidade, nas autorresponsabilizações e saber, além do que a professora Mal já falou, né, ter essa diferenciação, né, até onde que minha responsabilidade de fato nisso, até onde a responsabilidade da pessoa e o quanto que eu faço comigo, porque é aí que o exemplarismo pega mais forte, né? O quanto que o que eu faço comigo, isso altera por um efeito halo, pro-evolutivo, né? Até energético, as outras pessoas, né? Então, o Grupo Karma, ele é uma síntese grande, assim, do nosso próprio padrão pensênico. Uhum. Então, se a gente for ver em termos de liberdade, a consciência, na hora lá de ressomar, ela não tem tanta liberdade assim com relação ao seu grupo karma, né? Mais próximo, porque ele sintetiza o seu padrão pensênico. Então, se for parar para pensar mesmo, a liberdade, ela está em você saber quem você quer ser dali em diante. Está em você saber como pensar, como agir e o que fazer dali em diante, porque isso vai direcionar o seu padrão pensênico e vai ajudar nessa assistência grupocármica. Eu queria fazer uma pergunta, dentro de antagonismologia, me chamou bastante a atenção esse bem-estar íntimo e responsabilidade, antagonismo entre bem-estar íntimo e responsabilidade. Puder comentar aí para a gente. Só para esclarecer um pouco, quando eu falo do grupo karma, eu estou falando da família nuclear. Essa responsabilidade. Exatamente. Exato. Então, o bem-estar íntimo é aquela sensação que você realmente sente, olha, eu fiz o melhor. Exatamente. Você fez o que você tinha que ter feito. Né? E a parte da irresponsabilidade, quando eu analiso isso, eu vejo, né, depois, mas foi preciso ter um determinado nível de conhecimento para você fazer esse autoenfrentamento. Então, eu fui muito negligente com a minha família, devido a um processo egóico, né, eu reconheço, vinha do esporte, e esse processo egóico do esporte é muito evidente, você é o cara, entende? E o que está em volta de você está ali porque está ali. Mas você é a personalidade máxima, porque você faz autossuperações, você está superando determinados limites, é o seu corpo, e você está fazendo isso, aquilo outro. Então vem disso, né, essa irresponsabilidade, e vem o bem-estar íntimo. E aí, a partir do momento que você reconhece determinadas coisas, e que você percebe essa responsabilidade que você tem com coisas que você deixou lá no passado. Quer dizer, você tem que ter noção até onde você pode ir para resgatar isso. Então, eu vejo dessa forma esse antagonismo. É com que eu ia te perguntar aqui na questionologia, ali, depois da frase enfática, que é qual é o nível de conscientização quanto ao discernimento pessoal a respeito do processo evolutivo dentro do grupo karma. Exatamente. Exatamente aí. Estava pensando a respeito disso. Tu poderia falar sobre a fase enfática, por favor? Então, a responsabilidade autoevolutiva manifesta pelo comprometimento do intermissivista com a PROEX, a programação existencial, permitindo, assim, a aplicação lúcida nas autopriorizações para a vida intrafísica. Então, aqui, basicamente, é ter essa noção e saber como priorizar, criar as metas que vão te levar a esse processo mais adiantado, né? Então, é por etapas que você tem que fazer, saber priorizar a qual grupo você vai enfatizar mais assistência
e a você mesmo, né? Porque ainda existe o processo egocármico que você tem que analisar, o processo grupocármico e o policármico. E de que forma? Então você pode englobar os dois. Eu estou fazendo uma autopesquisa, processo egocármico. Estou fazendo um trabalho gesconológico, processo policármico, que também vai auxiliar no grupokarma. Eu penso dessa forma. Não sei se estou correto. Aliás, só um detalhezinho. Por falar em savoir-faire aí, o Marcelo parece que aplicou bem o dele na composição da frase enfática, a ponto de não sobrar e nem faltar nenhum espaço, né? Eu tenho uma preocupação, acho que quando eu fiz a verbetografia, eu pude compreender a chapa verbetográfica. E, num primeiro momento, foi muito difícil, porque tive que quebrar alguns... Queimar, né? O mental soma estava muito bloqueada. É um desafio, né? Justamente. Mas aí depois eu comecei a ver as entrelinhas, como é que funcionava e como tudo estava interligado. Então ficou mais fácil você desenvolver um verbete. E o importante é que você tem que ser muito detalhista, estar atento é um verbete dentro do outro verbete, a cada situação que se passa, né? E o desenvolvimento que faz a nível de criações de sinapse e associação de ideias, é impressionante como você se envolve. E depois, quando você termina, que você vai ler, você fala, foi eu que fiz isso? Parla. Você ia perguntar outra coisa? Não, eu ia fazer um comentário justamente em virtude do savoir-faire, o termo que foi usado anteriormente, e a composição da frase que ele conseguiu montar. Tá ótimo. Não, então você podia comentar que a próxima pergunta era sobre a frase enfática, entendeu? Pedindo para ele comentar. Você entrou no holopensene aí da frase enfática. Aconteceu de... Você comentar, então. A frase enfática? É. Preciso ler novamente? Como? Pois é, mas esse teletertuliano aqui está pedindo para ele comentar a frase enfática. Não era bom ele comentar, já que ele perguntou também? A responsabilidade autoevolutiva manifesta-se pelo comprometimento do intermissivista com a PROEX, Programação Existencial, permitindo assim a aplicação lúcida nas autopriorizações para a vida intrafísica, né? O que eu tinha comentado anteriormente é justamente isso, você ter esse comprometimento e organizar as suas estratégias, as suas metas evolutivas dentro dessa programação, visando o egokarma, o grupokarma e o polikarma. Agora, Marcelo, você, assim, eu lembrei, você comentou ainda há pouco sobre essa questão da responsabilidade autoevolutiva. E você comentou essa questão da condição de ser atleta, né? E eu queria que você comentasse sobre como é que fica a condição do assunto poder para uma pessoa que é atleta num grupo karma ali, na família. Muda isso? Você acha que isso dá um certo status para a pessoa? Qual a sua experiência nesse sentido? Eu vou falar pela vivência anterior, né? Tem essa relação do poder porque o esporte, de uma certa forma, está ligado ao belicismo. E o processo, como eu fiz o atletismo, que é um processo muito individual, isso vai aumentando o tamanho do ego. Você fica enorme, porque você está todo dia ali superando um limite físico criado por você mesmo. Né? Dependendo do nível onde você quer chegar, você sabe que tem alguns parâmetros que você tem que atingir. E você tem que gostar do que você está fazendo. E aí você vai e você supera determinadas situações que você nem imagina. Mas também você tem que passar a respeitar o limite do corpo. E muitas vezes aconteceu comigo, né? Porque eu nunca respeitei o limite do corpo. E eu tive problemas de lesões seríssimos em função disso. Mas isso aumentava muito o meu ego. Sempre aumentou o ego. E você tem essa relação de poder, você tem um certo status, você é colocado num patamar, as pessoas colocam você num patamar. E você se sente satisfeito, você se sente acomodado, e você quer ir cada vez mais.
O interessante é quando acaba a sua carreira que você passa a ser uma pessoa normal. Imagine, né? Aquela síndrome do ostracismo, né? A falta do poder, você passa a ser... E aí você começa, né, a querer repetir, você fica buscando coisas lá no passado. Felizmente, não aconteceu isso comigo até certo ponto, mas eu acabei voltando para o esporte, mas como treinador. E quando eu comecei a estudar o paradigma, eu vi que eu estava fazendo uma projeção de mim nos meus atletas. E quando eu tomei consciência disso, eu cortei e parei com tudo. Foi um momento para mim de satisfação íntima, quando eu reconheci e cortei, parei e segui o projeto dos estudos, que para mim está sendo muito mais gratificante. Muito bom. Eu que agradeço. Muito, agradecemos muito. Foi bem instrutivo, bem assistencial, né? Obrigada a todos vocês, tertulianos, teletertulianos, equipe do Tertuliário. E vamos aqui a nossos comerciais. As pontuações da tertúlia de hoje são 27 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 20 perguntas enviadas online. Temos 5 recados. A Fernanda com leitura lúcida, o Jairo com o pai, Mara com 40 manobras energéticas, Patrícia Alves com ECP2 e eu, Adriane, com a oficina da holomemória da Conscienciologia. Boa tarde. Você seleciona o que lê? Sabe tirar proveito máximo da leitura de livros e textos por meio de técnicas de registro e criticidade lúcida? Essas são algumas questões que a próxima turma do curso Leitura Lúcida irá trabalhar. Esse curso está organizado de forma modular, são 4 módulos. Ele pode ser feito tanto presencial quanto totalmente em EAD. As aulas ocorrem sempre domingo à tarde. E o curso irá trabalhar com alguns temas como organização dos saberes, da biblioteca pessoal, técnicas de leitura, a leiturofilia, ou seja, o gosto pela leitura crítica, a leiturometria, ou seja, fazer uma autoavaliação da qualidade da sua leitura, e o crescendo polimatia para polimatia. Entre os módulos, o aluno vai ter algumas tarefas, como leituras e filmes, né, o acompanhamento de professores preceptores, e, além disso, irá ter temas a serem estudados de 23 especialistas de diferentes áreas do conhecimento que vão compartilhar suas técnicas de seleção, de análise e registro inteligente em livros. Por exemplo, leitura crítica de biografias, de livros de história, de artigos, jornais, revistas, leitura digital útil, leitura em diferentes idiomas, enfim, são diversos temas aí que o curso irá trabalhar. A próxima turma começa dia 12 de março. Os interessados podem fazer a sua inscrição na recepção do CAEC pelo telefone 45 2102 1499. Obrigada. Olá, boa tarde. O PAI, Programa de Aceleração da Erudição, curso EAD promovido pela Reaprendência, irá iniciar mais um ciclo, discutindo clássicos fundamentais do período da Revolução Científica e Iluminismo. Serão debatidas obras dos seguintes autores: Descartes, Spinoza, Locke, Newton, Hume, Rousseau, Montesquieu, Kant e Adam Smith, além de uma aula especial sobre Iluminismo com o professor Marcelo da Luz. A primeira aula acontecerá neste domingo, dia 5, sobre a obra Meditações Metafísicas, de Descartes, com o professor William Klein. Mais informações no telefone 45 99148 1835. 45 99148 1835. Obrigado. A CIP, em parceria com o IPC Rio de Janeiro, convida todos a participarem do curso 40 Manobras Energéticas com o professor Epicom Mário Oliveira, que acontecerá de 10 a 12 de março no Hotel Windsor, Flórida, no Catete, na cidade do Rio de Janeiro. É um curso prático, sem pré-requisito, onde cada manobra será apresentada de forma teórica e prática
propiciando reflexão sobre as vivências e troca de experiências energéticas vivenciada pelos alunos. O objetivo é estimular os participantes à execução das manobras energéticas no dia a dia com maior desenvoltura e autoconfiança. Utilizar as energias de forma consciente e desdramatizar o processo energético. Informações pelo telefone 21 31 53 75 74, 31 53 75 74, e-mail acip.rj@acip.com e www.ipc.org. Obrigada e até lá. Olá, boa tarde. Eu queria aproveitar as reflexões do verbete de hoje e convidá-lo para aprofundar a sua responsabilidade autoevolutiva com a realização dos cursos SCP-2, Extensão, Conscienciologia e Projeciologia 2. O SCP-2 é o curso de maior know-how que nós temos na Conscienciologia, que nos possibilita interagir com a equipe extrafísica. É um curso que já tem mais de 300 de turmas acontecidas e ele foi desenhado pela Serenona Monja, exatamente para facilitar a nossa interação com a equipe extrafísica. A partir de 2 campos bioenergéticos e energossomáticos, onde nós nos sentimos mais conscientes do que conscientes. Então, são 2 portais interdimensionais que nós podemos interagir melhor com os operadores e nos sentir mais realmente na dimensão extrafísica. E o SCP-2 também foi criado para nos propiciar nessa vida intrafísica a condição de nos tornarmos seres despertos. Ele é um avanço do SCP-1, né? Tem como pré-requisito o SCP-1, Extensão, Conscienciologia e Projeciologia 1, onde o aluno fez uma introspecção maior, fez um mergulho na sua intraconsciencialidade, fez um cotejo da sua vida com a Proexis e traçou novas metas. A partir daí, então, o SCP-2 vai dar aquele aporte energético para que ele assuma essas novas metas. Agora, em março, nós temos 2 turmas acontecendo. Uma no Rio de Janeiro, que vai ser de 17 a 19 de março, com o EPICOM Luiz Gonçalves, e uma em São Paulo, de 24 a 28 de março, e o EPICOM será o professor Leonardo Firmato. A do Rio acontecerá no campus Saquarema e a de São Paulo acontecerá no Hotel Blue Tree, em Santo André. Então, fica aqui o nosso convite e ficaremos muito felizes de ter as suas energias nos nossos cursos da SCP-2. Obrigado pela atenção. A Holomemória da Conscienciologia convida para a oficina Laboratório Holomnemotécnico, que vai se realizar amanhã, dia 3 de março de 2017, às 8 horas da manhã, na Sala Lazer do Polo Discernimento. Nessa oficina será trabalhada a técnica da egobiografia proexológica comparada. Técnica essa que foi o tema do verbete 4041, apresentado no último domingo pela professora Malo Balona. Os professores do curso, que são a professora Malo e o professor Paulo Prece, trabalharão com os participantes da oficina ao modo de uma preceptoria individual, no sentido de auxiliar no entendimento e na aplicação da técnica da egobiografia proexológica comparada. Então, estão todos convidados para amanhã, dia 3, a partir das 8 horas, na Sala Lazer do Discernimento, para a oficina Laboratório Holomnemotécnico da Holomemória da Conscienciologia. As inscrições podem ser feitas no local do evento ou na recepção do CAEC, pelo telefone DDD 45 2102 1499. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Olhar Conscienciográfico, a especialidade é Gesconologia, é o 100º verbete da verbetógrafa professora Adriana Lopes. Agradecemos a presença e a participação de todos, desejamos uma excelente tarde e até amanhã.